Crer em Jesus. Crer em Jesus vai muito além de uma religião ou tradição. É uma jornada que transforma, cura, renova e dá propósito à vida. Neste vídeo, vamos explorar o poder da fé em Cristo, como ela age em momentos de dor, incerteza e também na vitória. Prepare-se para mergulhar em uma mensagem profunda que pode reacender sua esperança. Assista até o final. Sua alma será tocada, sua mente será renovada e seu coração lembrará por que vale a pena acreditar. Crer em Jesus é confiar, mesmo sem ver. É manter a fé mesmo quando tudo ao redor desmorona. Muitas pessoas dizem acreditar, mas quando a vida exige um passo no escuro, quando a dor aperta ou a dúvida grita mais alto, a fé se esconde. Crer em Jesus é continuar andando mesmo quando os pés estão feridos, é erguer os olhos mesmo quando as lágrimas insistem em cair. Não é sobre religião, é sobre relacionamento. É saber que há um Deus que te conhece pelo nome, que entende tuas dores e permanece ao teu lado mesmo quando todos se afastam. Jesus nunca prometeu uma vida fácil. Ele prometeu presença. Em João 16:33 ele disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo." Crer nele é ter essa certeza mesmo nos dias escuros. É saber que, por mais que ventos contrários venham, há um propósito maior sendo construído nos bastidores da eternidade. Às vezes, Deus permite tempestades não para te destruir, mas para te ensinar a navegar com Ele. A fé se revela nos desertos, não nos jardins. É no silêncio que aprendemos a ouvir a voz do Pai. Quantas vezes você orou e pareceu não ter resposta? Quantas vezes clamou e o céu pareceu em silêncio? A fé verdadeira não depende do que sentimos, mas do que sabemos. E sabemos que Deus é bom. Sabemos que Ele é fiel. Sabemos que Ele está conosco. E mesmo quando não entendemos, confiamos. Essa é a essência da fé. Acreditar sem precisar ver, continuar sem precisar entender. Porque crer em Jesus é ter paz no caos, esperança na dor e direção mesmo na confusão. Há pessoas que acham que crer em Jesus é um refúgio para os fracos, mas não há nada mais corajoso do que confiar em um Salvador invisível, entregar sua vida a alguém que o mundo rejeita e seguir um caminho que vai contra a lógica humana. Crer em Jesus é um ato de rebeldia contra o medo, contra a dúvida e contra o pecado. É uma declaração de guerra contra tudo o que tenta nos afastar da luz. A fé verdadeira exige coragem. E Jesus nos chama a esse tipo de fé viva e ousada. Ele não quer apenas ser parte da sua vida, ele quer ser o centro. Jesus quer entrar nos seus dilemas, nas suas dúvidas, nas suas feridas. Ele quer caminhar contigo, chorar contigo, sorrir contigo. Crer em Jesus é convidá-lo para dentro, não apenas para os momentos bons, mas também para os caos, os medos, os traumas. E quando ele entra, tudo muda. Onde havia morte, passa a haver vida. Onde havia confusão, nasce a paz. Onde havia rejeição, floresce o amor. Crer em Jesus é confiar, mesmo sem ver. É manter a fé mesmo quando tudo ao redor desmorona. Muitas pessoas dizem acreditar, mas quando a vida exige um passo no escuro, quando a dor aperta ou a dúvida grita mais alto, a fé se esconde. Crer em Jesus é continuar andando mesmo quando os pés estão feridos. É erguer os olhos mesmo quando as lágrimas insistem em cair. Não é sobre religião, é sobre relacionamento. É saber que há um Deus que te conhece pelo nome, que entende tuas dores e permanece ao teu lado mesmo quando todos se afastam. Jesus nunca prometeu uma vida fácil. Ele prometeu presença. Em João 16:33 ele disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo." Crer nele é ter essa certeza mesmo nos dias escuros. É saber que, por mais que ventos contrários venham, há um propósito maior sendo construído nos bastidores da eternidade. Às vezes, Deus permite tempestades não para te destruir, mas para te ensinar a navegar com Ele. A fé se revela nos desertos, não nos jardins. É no silêncio que aprendemos a ouvir a voz do Pai. Quantas vezes você orou e pareceu não ter resposta?
Quantas vezes clamou e o céu pareceu em silêncio? A fé verdadeira não depende do que sentimos, mas do que sabemos. E sabemos que Deus é bom. Sabemos que Ele é fiel. Sabemos que Ele está conosco. E mesmo quando não entendemos, confiamos. Essa é a essência da fé. Acreditar sem precisar ver, continuar sem precisar entender. Porque crer em Jesus é ter paz no caos, esperança na dor e direção mesmo na confusão. Há pessoas que acham que crer em Jesus é um refúgio para os fracos, mas não há nada mais corajoso do que confiar em um Salvador invisível, entregar sua vida a alguém que o mundo rejeita e seguir um caminho que vai contra a lógica humana. Crer em Jesus é um ato de rebeldia contra o medo, contra a dúvida e contra o pecado. É uma declaração de guerra contra tudo o que tenta nos afastar da luz. A fé verdadeira exige coragem, e Jesus nos chama a esse tipo de fé viva e ousada. Ele não quer apenas ser parte da sua vida, ele quer ser o centro. Jesus quer entrar nos seus dilemas, nas suas dúvidas, nas suas feridas. Ele quer caminhar contigo, chorar contigo, sorrir contigo. Crer em Jesus é convidá-lo para dentro, não apenas para os momentos bons, mas também para os caos, os medos, os traumas. E quando ele entra, tudo muda. Onde havia morte, passa a haver vida. Onde havia confusão, nasce a paz. Onde havia rejeição, floresce o amor. Crer em Jesus é também aceitar a missão. Não é só sobre ser salvo, é sobre ser luz. Jesus nos chama para sermos sal da terra e luz do mundo. Isso exige postura, compromisso e coragem. Ser cristão não é carregar um título, é viver uma identidade. É amar quando ninguém merece, é perdoar quando dói, é servir quando tudo dentro de você quer desistir. A fé prática é a maior prova de que cremos de verdade. As pessoas observam mais o que você vive do que o que você fala. Crer em Jesus é também ser uma Bíblia viva para o mundo. É refletir a bondade, a paciência, o amor que recebemos dele. E isso começa nas pequenas atitudes. No jeito que você trata alguém, na forma como reage à injustiça, na decisão de não revidar. Crer em Jesus é viver o Evangelho com a vida, e não apenas com palavras. E mesmo quando tudo parecer perdido, crer em Jesus é ter certeza de que não é o fim, porque com Ele sempre há uma saída. Ele é especialista em recomeços, em transformar caos em ordem, em fazer nascer algo novo. Das cinzas, talvez você esteja cansado, ferido, desacreditado, mas Jesus continua chamando seu nome. Ele nunca desistiu de você. E se você ainda respira, ainda há esperança. Não espere sentir para crer. A fé começa com uma decisão, mesmo com medo, mesmo com dúvidas. Decida crer. Porque a fé não elimina o medo, ela o confronta. Ela te faz continuar mesmo tremendo. E quando você escolhe confiar, o céu se move ao seu favor. Não há oração feita com sinceridade que Deus ignore. Ele ouve cada clamor, vê cada lágrima, conhece cada detalhe do que você vive. Crer em Jesus não muda apenas seu destino eterno, muda sua vida aqui e agora. Traz paz em meio à dor, propósito em meio à crise e força quando a alma está fraca. É um convite diário a descansar, mesmo quando o mundo exige correria. Jesus te chama hoje, agora. Não para uma religião, mas para uma relação viva, constante, verdadeira. Uma fé que transforma, que acolhe, que liberta. Crer em Jesus é também aceitar que haverá momentos de silêncio. Tem dias que você ora e não sente resposta, lê a palavra e ela parece não falar com você. Busca direção e tudo parece embaçado. Mas o silêncio de Deus nunca significa ausência. Ele está trabalhando nos bastidores, fortalecendo suas raízes, firmando sua fé. É nesses momentos que a confiança é testada, quando você escolhe seguir mesmo sem sentir. Fé não é sobre emoção, é sobre decisão. É dizer, mesmo que eu não veja, eu creio. E é exatamente aí que o céu se movimenta a seu favor. Porque o justo vive pela fé e não por vista. Deus honra quem decide permanecer, mesmo em meio às incertezas. Porque quem crê de verdade entende que o silêncio de Deus nunca é um ponto final.
mas apenas uma vírgula em um processo de transformação. Você não foi chamado para entender tudo, mas para confiar. Quando Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas, não deu explicações, apenas disse: "Vem!" E Pedro foi. Crer em Jesus é responder a esse chamado, mesmo quando parece loucura. O mundo vai questionar sua fé, vai rir das suas escolhas, vai tentar abalar suas convicções. Mas quem ouve a voz de Jesus não anda mais pelo que os outros dizem, anda pela direção do céu. O mar pode estar revolto, os ventos podem soprar forte, mas quando Jesus diz "vem", você pode andar sobre o impossível. É nesse lugar de fé que milagres acontecem. E se você decidir dar o passo, mesmo tremendo, verá que as águas obedecem àquele que te chamou. E sua história se tornará um testemunho vivo de que quem crê nunca está só. Crer em Jesus é descobrir que a fé vai muito além de palavras ditas aos domingos. Ela precisa se manifestar nas atitudes diárias, nas escolhas que você faz quando ninguém está vendo, na forma como você trata as pessoas, mesmo as que te feriram. Jesus não veio apenas nos salvar, mas nos ensinar a viver. E viver com fé é agir com amor, é perdoar sem esperar desculpas, é servir sem esperar aplausos, é continuar mesmo quando dói. A fé verdadeira te molda por dentro, transforma o coração, realinha os desejos e te aproxima mais do caráter de Cristo. Quanto mais você crê, mais parecido com Jesus você se torna. E esse processo, apesar de desafiador, é a maior prova de que a fé está viva. Porque fé que não muda, você não é fé. É discurso vazio. E Jesus quer transformar, não apenas impressionar. A fé te faz enxergar propósito onde antes só havia dor. Quando você crê, entende que até os momentos difíceis cooperam para o bem. As lágrimas não são desperdiçadas, os desertos não são em vão. Tudo tem um porquê, tudo tem uma lição. E com Jesus, até as cicatrizes contam histórias de cura. A dor deixa de ser um fim e se torna um meio para algo maior. Quem crê aprende a agradecer, até pelo que ainda não entende, porque sabe que Deus não desperdiça sofrimento. Ele usa cada lágrima como semente de crescimento. Então, não desanime. Se o processo está difícil, é porque a promessa é grande. E se você está chorando hoje, creia. Deus já preparou o consolo, porque para aqueles que creem, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Crer em Jesus é viver com esperança constante. É levantar todos os dias com a certeza de que algo bom pode acontecer, porque você serve a um Deus que faz o impossível. É olhar para o futuro sem medo, porque sabe que seus passos são guiados por um Pai que te ama. Não importa como esteja sua vida agora. Se há bagunça, dor, dúvida, caos, o convite de Jesus permanece. Venha a mim. Ele é especialista em transformar cenários improváveis. Quando você entrega seu coração, sua mente e seu caminho a Ele, tudo muda. A fé não é uma fuga da realidade, é o poder de enfrentá-la com coragem e com paz. Porque quem crê em Jesus nunca está sozinho. Está sempre acompanhado por uma graça que sustenta, por um amor que liberta e por uma esperança que renova. E é isso que dá sentido à caminhada. Crer em Jesus é também entender que há lutas espirituais acontecendo, mesmo quando não vemos. A fé nos posiciona como guerreiros, como intercessores, como filhos conscientes de sua autoridade. Quando você crê, você começa a entender que suas palavras têm poder, suas orações têm efeito e sua presença carrega a luz que dissipa as trevas. Não é sobre sentir-se capaz, é sobre saber quem está contigo. E se Deus é por você, quem será contra você? A fé te conecta ao céu. Ela abre portas que o esforço humano jamais abriria. Ela fecha ciclos que a razão não consegue encerrar. E mesmo quando o chão some, a fé te ensina a andar sobre as águas. Pedro só afundou quando tirou os olhos de Jesus. E assim também é conosco. Quando a dor grita, quando o medo se aproxima, quando as circunstâncias apertam, mantenha seus olhos fixos em Cristo. É Ele quem sustenta, é Ele quem guia, é Ele quem acalma. Muitos tentam substituir Jesus por outras coisas.
sucesso, prazer, pessoas, conquistas, mas tudo isso é passageiro. Só Jesus preenche o que falta. Só Jesus permanece quando tudo falha. Só Jesus é capaz de amar você profundamente, mesmo conhecendo seus segredos. Crer nele é se render a esse amor, é abandonar o controle e confiar no plano perfeito, mesmo que ele não seja claro agora. Deus não falha, ele só age no tempo certo. E quando você crê, sua vida se torna testemunho. Outros vão olhar e perguntar: como você consegue sorrir em meio à dor? Como você tem esperança mesmo em tempos difíceis? Como você permanece firme enquanto tantos desabam? E a resposta será: eu creio em Jesus. Porque a fé em Cristo é visível. Ela transparece no olhar, nas palavras, nas atitudes. Ela toca vidas sem precisar de discurso. Ela transforma ambientes só com presença. Crer em Jesus é abrir mão do ego, da vaidade, do orgulho. É reconhecer que não somos nada sem Ele. E, ao mesmo tempo, é entender que com Ele somos tudo. Somos filhos, herdeiros, amados. Somos luz em meio às trevas, sal em meio à insipidez. A fé nos dá identidade, nos lembra de quem somos e de quem é nosso Pai. E quando sabemos a quem pertencemos, nada neste mundo nos assusta, porque sabemos, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Jesus não é apenas um mestre, um profeta ou uma figura histórica. Ele é o Filho de Deus, o Messias prometido, o Salvador do mundo. Crer nele é abraçar essa verdade com todo o coração. E essa fé não é passiva, é ativa. Ela nos impulsiona a viver diferente, a amar mais, a perdoar com facilidade, a servir com alegria. Quem crê em Jesus carrega dentro de si a chama do Espírito Santo, e essa chama precisa arder, precisa iluminar. A vida cristã não é um mar de rosas, mas é uma jornada com sentido, com direção. A fé não nos livra das lutas, mas nos fortalece nelas. Ela não nos poupa da dor, mas nos consola nela. É por isso que crer em Jesus é a decisão mais importante que alguém pode tomar. Porque quando tudo desaba, quando o mundo falha, quando as forças acabam, Ele permanece. Jesus é a rocha firme no meio da tempestade. Nele podemos confiar. Há pessoas que acham que Jesus é só para os religiosos, os santos, os perfeitos, mas Ele veio pelos doentes, pelos pecadores, pelos que estavam perdidos. Ele não rejeita corações quebrantados. Pelo contrário, é exatamente nesses corações que Ele habita. Crer em Jesus é também crer que você é amado, aceito, chamado, mesmo com falhas, mesmo com quedas, mesmo com passado. A graça dele é suficiente. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não importa quanto tempo você esteve longe, Jesus sempre espera seu retorno. Como o pai do filho pródigo, ele corre em sua direção, te abraça, te veste de novo com dignidade e celebra sua volta. Crer em Jesus é viver essa reconciliação. É parar de fugir e começar a caminhar ao lado dele. E não importa quão escuro esteja, com Jesus há sempre um novo amanhecer. Sempre há uma chance de recomeçar. A fé em Jesus não é só para hoje, é para a eternidade. Ela não é só sobre bênçãos aqui, mas sobre vida eterna com Ele. A fé nos conecta ao céu, nos prepara para o que está por vir. E quando vivemos com os olhos na eternidade, tudo muda. As prioridades mudam, os medos diminuem e a esperança cresce. Crer em Jesus é viver aqui com o coração lá. É ter os pés no chão, mas os olhos no céu. É caminhar sabendo que a vitória final já está garantida. Você pode estar ouvindo tudo isso e pensando: mas eu não tenho fé suficiente. E a verdade é que ninguém começa com uma fé gigante. A fé cresce com o tempo, com a prática, com as quedas e recomeços. É como uma semente. Basta plantar no solo certo e regar com constância. O solo é o coração sincero e a água é a palavra de Deus. Comece pequeno, mas comece. Dê o primeiro passo. Jesus honra a menor atitude de fé. Lembre-se, não é o tamanho da sua fé que importa, mas em quem você deposita essa fé. Uma pequena fé em um grande Deus é capaz de mover montanhas. Você não precisa entender tudo, saber tudo, explicar tudo. Você só precisa confiar.
E aos poucos, sua confiança se tornará convicção, sua caminhada se tornará testemunho, e sua história vai inspirar outros a também crerem. O mundo está sedento por esperança, por sentido, por verdade. E Jesus é tudo isso. Crer nele é ser resposta em meio ao caos, é oferecer um abraço quando ninguém mais oferece, é ter palavras de vida quando tudo ao redor parece morte. A fé nos transforma, e essa transformação é contagiante. Pessoas serão alcançadas pela sua luz, e essa luz vem de Cristo em você. Por isso, mantenha a chama acesa. Talvez você se sinta fraco demais, ferido demais, perdido demais. Mas Jesus é especialista em transformar histórias. Ele pega os pedaços e faz algo novo. Ele não vê como o homem vê. Ele enxerga além, vê seu coração, vê seu potencial, vê quem você pode se tornar. Crer nele é entregar esses pedaços nas mãos certas e confiar que ele vai fazer algo belo com tudo isso. No fim, tudo o que ele quer é o seu coração. Não sua performance, seu sucesso ou suas respostas certas, mas sua entrega, sua sinceridade, sua disposição de caminhar com ele. E quando você entrega de verdade, ele cuida, ele guia, ele restaura. Crer em Jesus é a decisão mais poderosa que você pode tomar. Porque muda tudo. Muda o hoje, muda o amanhã, muda a eternidade. Você pode ter vivido anos distante dele, mas tudo pode mudar agora. Um instante de fé sincera pode reescrever sua história. Jesus está à porta do seu coração, batendo. E tudo o que ele espera é que você abra. Não com medo, mas com confiança. Porque do outro lado dessa entrega existe paz, existe amor, existe vida abundante. Não adie mais. Decida hoje. Escolha crer. A fé não elimina as batalhas, mas transforma você em alguém preparado para vencê-las. Quando Jesus está no barco, até as tempestades servem para fortalecer sua fé. Você pode até se sentir sozinho às vezes, mas ele prometeu: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Crer em Jesus é caminhar com essa certeza. Mesmo em silêncio, ele está presente. Mesmo quando tudo parece parado, ele está agindo. Nunca subestime o poder de uma vida que crê. Uma pessoa cheia de fé pode mudar sua família, sua cidade, até uma geração. Porque quando cremos, nos tornamos instrumentos de Deus. E ele opera através dos que se dispõem. Não olhe para a sua limitação, olhe para a grandeza do Deus que te chamou. Ele não erra em suas escolhas. Se ele te escolheu, é porque há um propósito em sua vida. A cada novo dia, renove sua fé. Abra sua Bíblia, fale com Deus, ouça sua voz. E mesmo que a caminhada seja difícil, lembre-se, Jesus venceu o mundo. E com ele, você também vencerá. Crer em Jesus é viver com essa convicção. É saber que, ao final de tudo, o bem vencerá, a luz triunfará e a glória de Deus será vista em sua vida. Continue, não desista. A promessa está de pé. E assim, encerramos essa jornada. Uma jornada de fé, de esperança, de reconexão com Jesus. Que essa mensagem tenha tocado seu coração. Que você saia deste vídeo com o coração mais leve, mais forte, mais cheio da presença de Deus. Crer em Jesus é mais do que uma escolha, é o caminho para a vida. E hoje, esse caminho está diante de você. Escolha andar com ele. Obrigado por assistir até o final. Que a luz de Cristo brilhe cada vez mais na sua vida. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Nos vemos no próximo vídeo, com mais fé, esperança e palavra de Deus. Fique com Deus e até logo.